Boa noite. Boa noite. E aí, gente, vamos conectando. Já vi a Luciana, a Gigi, a Jo, Mai, Marajane, Leila, vamos lá. Vamos entrando, Luísa. Hoje a oficina promete, né? O tema é muito importante e interessante. Doutora Carla já entrou, que é a nossa convidada especial, mais estética. Como é de praxe, eu coloco uma música, né, pra gente ir entrando. E para vocês que já entraram, ir mandando aviãozinho pro pessoal entrar. Mamãe, Nelson, que bom, Nelson, que você entrou. Vai ser bacana a sua participação aqui, viu? Que a gente vai falar de detox, um tema bem importante. Nani Bela, oi Nani, usei seu vestido hoje, quer dizer, o vestido que você me deu. E a música de hoje é... Vamos lá, gente, com a Simone? Eu conto com vocês. Será que vale a pena? Sempre vale, né? E o coraçãozinho? Oi, Renata. Vamos falar de detox mental, Rê. Sempre vale a pena, né, gente? Minha amiga Cris, agora. Começar de novo. Podem contar comigo, eu não desisto nunca, gente. Sempre vale a pena. Porque se a gente puder ajudar uma pessoa e essa pessoa transformar a sua vida para melhor, já valeu a pena, não é verdade? E todo dia eu me emociono com os pacientes no consultório, com as histórias que eles me contam. Com as histórias de sucesso e até as de insucesso, porque se eles estão lá, vale a pena a gente mudar, vale a pena a gente recomeçar. E nesse recomeço, nesse começar de novo, oi Valéria, doutora Carla Zagol. Olá, querida. Olá a todos. Tá boa a minha transmissão? Tá escutando bem? Tô te ouvindo bem. Você é uma princesa como sempre. Ai, muito linda. Gostou? Tinha que me arrumar. Sempre lindíssima. Eu escolhi essa música porque você me mandou a sua aos 46 segundos. Eu pensei, já que as meninas estão recomeçando hoje, e essa música me veio, né? Que é um recomeço. Claro, eu é o que a gente estava conversando, o detox. O que é o detox, né? É importante a gente saber o que são as toxinas no nosso corpo e como nós podemos virar o jogo. E nós podemos, porque às vezes a pessoa que está em casa, ela tem um conceito de detox muito diferente do que é saudável, do que é fisiológico e do que vai trazer saúde de fato para essa pessoa. Então, gente, começando o ano, né, já várias pessoas me pedindo para retomar as oficinas, e aí eu vi uns vídeos da doutora Carla, que é uma médica como eu, que gosta muito de estudar,
que está sempre buscando conhecimento, que está sempre se aperfeiçoando para trazer o melhor para os pacientes. Sim, porque a medicina, a gente vai reaprendendo outras coisas, não é? Não é um Sempre. conceito estático, é uma coisa dinâmica. E nós também somos diferentes do que éramos no passado. Então, nós temos que nos adaptar sempre, né? Como dizia Darwin. E aí, eu vi alguns vídeos dela e eu malhando, né? Aí eu falei, meu Deus, doutora Carla, por favor. A gente fez uma oficina no canal dela, que a gente falou sobre hormônios e jovialidade da pele, do cabelo, da unha. E hoje ela é a nossa convidada especial. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria, então, que você fizesse as suas considerações iniciais, doutora Carla. Claro, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né, participar de uma oficina, ainda mais no teu caso, que é uma oficina que tem assim, uma prioridade de realmente trazer um serviço a todos, informação das mais variadas, né? Porque tu não te atém basicamente a tua área de atuação, tu ampliou essa área, porque na realidade, eu sempre falo isso para os pacientes, a medicina é uma coisa só, né? Já se foi o momento em que a medicina era dividida em gavetinhas e cada médico conhecia só o assunto respectivo à sua gaveta, vamos dizer assim. O coração, ou o rim, ou o cérebro. Era como se fossem indivíduos que funcionavam separadamente. Não é assim. O organismo é uma coisa só. E se nós não conhecermos essa inter-relação, sempre vai haver um prejuízo, em especial para o paciente, porque o seu problema não vai ser, de fato, muitas vezes resolvido. Nós vamos resolver apenas um sintoma, um sinal, mas a doença, a origem, a causa daquela alteração, muitas vezes vai passar desapercebido quando nós focarmos exclusivamente numa queixa específica ou num sistema isolado. E o detox, ele não deixa de ser isso, de conhecer e respeitar o organismo dessa forma. Ele funciona integrado e o detox não deixa de ser uma maneira de reconhecer o organismo como único, aonde a pele, os rins, o pulmão, o coração, o cérebro, eles estão totalmente integrados e a alteração em um acaba fatalmente mais cedo ou mais tarde repercutindo nos outros órgãos e sistemas, porque eles precisam trabalhar em sintonia para que realmente tudo funcione da melhor maneira possível. Porque, na verdade, o detox, o que é o detox? O nosso corpo naturalmente produz toxinas. Mesmo que nós vivêssemos num mundo hipotético, onde nós só ingeríssemos coisas saudáveis e todas as melhores opções de alimentos estivessem disponíveis para nós, mesmo nesse mundo hipotético, nós iríamos produzir toxinas. A respiração produz radicais livres, o sistema digestório da digestão dos alimentos produz toxinas e radicais livres, mas o organismo ele tem mecanismos naturais para eliminar essas toxinas. Até certo ponto, elas são naturalmente eliminadas. Então, o fígado, os rins, a pele, o suor, são mecanismos, barreiras naturais, né? Porque o nosso organismo ele é tão inteligente, ele é tão perfeito, e ele sabe dessa necessidade de eliminar as toxinas, de eliminar os radicais livres, que naturalmente são produzidos até mesmo pelo nosso metabolismo, até mesmo pelo nosso processo de respiração. Então, todos os processos metabólicos do nosso corpo, de alguma maneira, produzem algum tipo de toxina, mas o nosso corpo tem essa capacidade natural de eliminá-las. Só que o grande problema é que, atualmente, a nossa ingesta alimentar, pelo menos de muitas pessoas, é baseada em fast foods, em alimentos processados, em alimentos com toxinas. 90% ou 95%, ou talvez até mais, dos alimentos que nós consumimos e compramos no supermercado tem intoxicação com pesticidas e uma série de substâncias que são utilizadas na agricultura naturalmente. Os peixes
tem intoxicação por chumbo e metais pesados, por exemplo. Então, nós temos acesso, infelizmente, a uma série de toxinas, uma quantidade, muitas vezes, exacerbada. E isso faz com que aquela capacidade natural do nosso corpo de eliminar as toxinas, às vezes, se exceda. E o nosso corpo acaba acumulando toxinas por falta de capacidade de eliminar todas que, às vezes, ele está em contato. E aí é que começam a surgir os problemas. Então, Antigamente... gente, o que a Carla está explicando para a gente é que a cada dia, nós, por mais saudáveis que tentamos ser, nós estamos nos intoxicando de várias formas. E quando a Carla colocou, puxa, Regina, você abre esse canal para a gente falar de vários assuntos, né? Para quem não me conhece, eu sou dermatologista, né? Atuo na parte clínica, cirúrgica e estética, mas também, e não somente, tenho a honra de falar que pratico a saúde integrativa em mim, na minha família e nos meus pacientes, porque a pele é reflexo direto do seu organismo. Então, muitas pacientes que muitas vezes me procuram têm problemas de pele decorrentes de carências vitamínicas. E elas pedem, doutora, me prescreve uma vitamina. Só que elas precisam entender que para essa vitamina ser absorvida, ela precisa estar com o intestino funcionando bem, né? E como é que ela vai saber? Muitas vezes ela não entende ou não sabe ainda que é muito frequente um processo que se chama disbiose. Uhum. E por si só é altamente perigoso e é uma porta de entrada para as toxinas. Sim. É isso mesmo, Carlinha? Conta pra gente do intestino, a importância na nossa vida. Perfeito, falou assim de uma maneira simples, prática e concreta. Na verdade, de 80% a 90% hoje se sabe das doenças autoimunes, isso nós estamos falando de todas as doenças autoimunes, tem a origem no intestino. E o intestino hoje é considerado, se não o primeiro, o segundo cérebro, mas muita gente já acha que é o primeiro. E por que isso? Porque é nele que são produzidos uma série de hormônios, neurotransmissores, que trazem realmente esse funcionamento completo, adequado do organismo. Então, imagina só, se nós estamos intoxicados, seja pela nossa alimentação incorreta, seja por pesticidas, seja por chumbo, metais pesados que nós, às vezes, no objetivo de hidratar a pele, por exemplo, passamos um creme com parabenos e a base de petróleo. Isso pode estar causando um processo de intoxicação, por exemplo, né? Só para dizer que, às vezes, nas pequenas coisas, em coisas que a gente nem imagina, a gente pode, de alguma maneira, estar intoxicando o nosso organismo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a produzir uma inflamação. Assim como quando nós machucamos o braço, ele fica inchado, fica vermelho. Às vezes a gente não consegue movimentá-lo adequadamente, a gente perde a função dele, às vezes por alguns dias ou até mais. Quando nós inflamamos o nosso organismo internamente, o nosso intestino, a maioria das vezes tudo inicia no intestino, o que acontece? Ele inflama também. Há um acúmulo de líquido, aumento da circulação local e citocinas inflamatórias são liberadas naquela região, porque o organismo entende que aquelas toxinas que estão entrando em grande quantidade, seja pelo alimento, seja por produtos que a gente ingere, seja por perfumes que a gente usa, seja pela intoxicação, a poluição do nosso ambiente, enfim, ou seja, por tudo isso junto, o organismo entende que aquilo é uma agressão. Ele não sabe que tipo de agressão.
Mas aquilo para ele é uma agressão, é algo que ele desconhece e por ele desconhecer, ele entende que pode prejudicar o nosso corpo. E assim, ele lança a mão da inflamação. A inflamação é a primeira resposta orgânica na tentativa de nos proteger, na tentativa de resolver um processo, seja ele qual for. E no início, como é um processo desconhecido, ele vai lançar mão de células inflamatórias na tentativa de combater aquilo. Se a gente ingerir um alimento intoxicado, e isso ocorreu uma vez, e aquela inflamação vai ser por alguns dias e depois ela vai ser corrigida naturalmente. Só que a gente continua comendo e continua ingerindo outros alimentos. E esse processo de inflamação, que deveria ser agudo, se torna crônico. Então, o que acontece? Uma inflamação crônica, constante, não por semanas, não por meses, mas por anos, por décadas, prejudica o funcionamento, em primeiro lugar, do intestino. Ele não consegue absorver mais macronutrientes e micronutrientes que ele deveria absorver, porque o seu funcionamento está alterado, deturpado. E o pior, ele começa a absorver substâncias que deveriam ser eliminadas. Por quê? Porque um processo inflamatório, imagina uma pele, um braço inchado. Ele aumenta de volume, porque ele está inchado. Então, as células que antes estavam ligadas e não existia nenhum espaço entre elas, elas começam a se afastar. E nesse afastamento se abre um espaço que deveria ser virtual se transforma num espaço real, o que abre uma porta de entrada de moléculas, às vezes patógenos, que deveriam ser eliminados naturalmente no ambiente saudável, eles seriam eliminados, eles estão sendo absorvidos. Então se torna um processo crônico, porque além da inflamação, aí começam a acontecer outras reações na tentativa de eliminar esses patógenos que estão sendo absorvidos inadequadamente, inadvertidamente, ou também outras toxinas. E o processo não se encerra nunca. E aí o que acontece? Num organismo inflamado, por exemplo, nós começamos a aumentar a chance de doenças que têm a sua origem à inflamação. Quais são essas doenças? Só para citar então, as mais... Peraí, Carla, peraí. Vamos devagar, porque tem muita gente leiga assistindo. Vamos devagar. Então, peraí, gente. Resumindo o que a doutora Carla colocou aqui. A nossa saúde, muitas vezes, um fator muito importante é a saúde intestinal. Sim, Aí vocês que estão ouvindo a gente devem estar pensando, nossa, mas se eu vou ao banheiro todos os dias, eu não sou ressecada, então meu intestino tá bom, não tenho problemas intestinais. Certo ou errado? Errado, tá? Porque uma das funções do intestino é a evacuação, mas não é a função principal dele. Ele evacua o que não interessa, ou deveria ser assim. Mas a função primordial, uma das funções primordiais dele é regular o que vai entrar no nosso organismo e o que não vai entrar, ou o que deve sair. Ele tem outras funções importantíssimas, como produzir hormônios, produzir neurotransmissores. Mas para vocês entenderem, ele é um filtro nesse momento. E se o nosso filtro está com defeito, ou porque você tem inflamações, ou porque você se automedica, muitas pessoas estão, principalmente nesse período da pandemia, se automedicando à torta e à direita. Então, tomando antibióticos, o que vai acontecer? Isso vai lá no seu intestino e vai atrapalhar o seu filtro, vai matar os lactobacilos vivos. E não só isso, o estresse que é a principal causa de muitas patologias, o estresse crônico, ele produz substâncias como corticoide, que em altas doses e desregulado, também matam os lactobacilos vivos. Aí você que está em casa vai falar, puxa, eu tenho tudo isso, eu tenho estresse, eu me automedico, eu como muitas vezes errado. Então, significa que o meu filtro está furado? Provavelmente sim. O que a gente tem que entender
é que isso tem que ser tratado, porque o filtro furado leva a outras doenças que você não consegue muitas vezes relacionar. Sim, na Por maioria das exemplo, vezes. há quedas maciças na sua imunidade. Por Sim. exemplo, há quedas de cabelo, porque você não absorve vitaminas. Por exemplo, intolerâncias alimentares. Por exemplo, está Alergias. na sua disposição. É. Quer dizer, os sintomas são múltiplos. Aí você que está em casa vai pensar, e o que, que eu faço? Quem eu procuro? Existem exames para detectar, por exemplo, lá na IDEL, a gente tem um exame de avaliação funcional, que é um exame simples. A gente vê na urina, tá? A gente faz algumas dosagens para ver se você está absorvendo vitaminas, se você está eliminando toxinas, o seu nível de estresse e o nível de estresse oxidativo. É um exame que você detecta na urina, é um exame simples, não é um exame invasivo, mas ele te dá um parecer. Não é um exame diagnóstico, é um exame prognóstico. Ele vai te dar um parecer se o organismo está equilibrado ou desequilibrado. Sim. A grande maioria das pessoas, veja, estresse quase todo mundo tem. Alimentação inadequada, muitas pessoas têm. Sedentarismo, né? E uso de medicamentos. Então, na grande maioria, você tem um grau de desbiose que precisa ser tratado. Senão Sim. vai ocasionar vários outros problemas, como a doutora Carla está falando. E você vai acumulando toxinas num montante que não tem programa nenhum detox que dê conta. Não dá conta, porque o É. seu filtro está furado. Tá certo isso, Carla? Perfeito. Porque o organismo chega um momento que ele não consegue mais identificar o que é toxina, o que é patógeno, porque o processo está tão inflamado e a barreira dos enterócitos, que são as células intestinais, está tão aberta que praticamente a seleção do que deve e o que não deve entrar dentro do nosso corpo, na circulação, fica totalmente prejudicada, né? Então, Isso, assim, gente, não acontece só em pessoas doentes. não, Porque às vezes você isso é a fala assim, prévia da puxa, doença. eu tô indisposto, eu tô doente. Não, Pasmem, eu procuro ter muita saúde. Esporadicamente, eu tenho que fazer um detox intestinal. Eu não sei se a é, Carla usa aquele kit detox, que é para limpar o seu intestino e repovoar. Esse kit exata, detox eu indico para quase né? 100% das É pessoas. muito Para quem eu não importante. indico? Para quem não quer ter saúde. Aí eu não indico. Mas para quem quer ter saúde, é uma benção. Inclusive, a gente fez uma oficina só falando disso. Vocês lembram, gente, com a Grazi, da Biovita? Tem uma oficina lá na Ideal Saúde. Né? Você É indica muito também esse importante, detox? porque, na verdade, isso, o detox, claro, para pessoas que têm doença, ele é fundamental, mas a gente não precisa esperar ficar doente para fazer uma terapêutica. É justamente o detox tem o principal objetivo de reduzir a chance do desenvolvimento de doenças. Porque considerando que a origem do problema é inflamatória, todas as doenças que têm essa origem inflamatória podem, em tese, ser reduzidas a sua incidência e até evitadas no momento que a gente tem um controle, né, que o organismo consegue mais condições, né, que a gente dê para o nosso organismo mais condições para ele efetivamente absorver o que é necessário e eliminar o que não deve ser absorvido. Então, por exemplo, diabetes, pressão alta, cefaleia, principalmente as cefaleias crônicas, as cefaleias tensionais, são doenças extremamente comuns, né? Que são conhecidas pela medicina mais tradicional como doenças naturais da idade, e muitas vezes nós conseguimos realmente, de verdade, reverter processos de longa data só com realmente uma desintoxicação e a manutenção do processo, obviamente, né, de
eliminação de substâncias, toxinas e nutrientes que precisam ser evitados para que a gente mantenha o benefício. Isso Né? é importante, gente. Várias pessoas durante a semana me perguntaram se o detox é alguma coisa que a gente faz 2, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Como a gente falou no começo, todos os dias de nossas vidas nós estamos nos intoxicando. Então, como a gente pode entender que somente 3 dias, ou 5 dias, ou 7 dias vai ser suficiente para a manutenção do nosso organismo sem toxinas o resto da vida? É impossível, gente. Esses programas, eu sei que aí eu fui pesquisar na internet, né? É muito comum vender esses programas como se vende uma solução para um corpo emagrecer. Sim, Isso soluções é uma mentira. mágicas. Vocês estão comprando mentira. Ninguém emagrece, ninguém tira célula de gordura em 3 dias, nem em 5 dias, nem em um mês. Desculpe falar isso para vocês tão claramente, mas o adipócito é uma célula que ele precisa, às vezes, de anos para morrer. Então, vocês vão falar, nossa, anos? Então, peraí que eu vou parar, não vou nem começar. O que acontece quando a gente faz dieta, gente? Realmente, você vai perdendo medidas e você fala, não, então não leva anos. Mas a sua célula adipócita, ela vai murchando, mas ela continua ali. Esse é um dos problemas que as pessoas obesas têm que entender, porque não dá certo fazer dieta. O que elas têm que fazer é um novo padrão alimentar. Sim, isso é muito importante. Entender que esse detox, por exemplo, sim, existe aquele plano de detox mais rígido, 7 dias, 5 dias, que a doutora Carla falou para mim, que é algo para dar um impacto, para dar um Sim, maior, né? Para começar. Mas, gente, digamos isso assim. não é para o seu estilo de vida, isso é para um impacto. O estilo de vida são pequenas mudanças que vão fazer toda a diferença. Pode começar hoje já, né? Não precisa nem esperar amanhã. Hoje, mas uma coisa. Começar hoje, eu vi que a Renata Yoga está aqui. O detox mental é importantíssimo, gente. Sim, porque o estresse, né, aumenta os hormônios do estresse, né, o estradiol, né? Então nós precisamos também fazer o detox mental, ele é fundamental. A meditação, yoga, enfim, tem uma série de opções, né? O próprio exercício físico não deixa de ser também uma forma de desestressar do ponto de vista mental. Claro que ele tem outros benefícios também, aumenta a sudorese, aumenta a liberação de alguns hormônios. Então, olha, estão te dando parabéns, acho que é para você, é o trailer. Ela é um amor, ela é uma personal trainer maravilhosa aqui de Porto Alegre, e ela trabalha também nessa parte integrativa, e ela também é super a favor de todos esses processos, tudo que vier para integrar e beneficiar o organismo, né? E a gente trabalha com vários profissionais aqui integrados, e aquilo é uma delas, é a profissional excelente. Mas só para falar de tratamento, Carla, você já colocou algumas coisas que intoxicam o nosso corpo, algumas doenças que estão associadas. Aí eu queria saber, assim, quem está assistindo a gente não entendeu direito, tem algum sinal clínico ou algum exame laboratorial que você possa identificar, não, essa pessoa realmente está intoxicada? Sim, existem, né? Os exames laboratoriais, eles são sempre coadjuvantes de diagnóstico, né? Isoladamente, eu não gosto muito de usá-los como um diagnóstico de forma exclusiva, mas para auxiliar e até às vezes para mostrar para o paciente, principalmente do ponto de vista evolutivo, a melhora que ele está apresentando, muitas vezes um exame laboratorial tem esse propósito do paciente enxergar, às vezes, um número e ele consegue realmente mensurar o benefício que ele está tendo, né? Então, existem alguns exames que estão associados com uma inflamação crônica do nosso organismo,
né? Então, por exemplo, a proteína C reativa é um desses exames, que é um exame simples, é um exame razoavelmente barato, que é 90% ou até mais dos convênios em geral cobre. Até pelo SUS você pode fazer. E é um exame que mede, sim, processos inflamatórios, principalmente crônicos. Ele também pode estar alterado em processos inflamatórios agudos, mas ele tem um nível a partir do qual ele está mais associado com inflamações crônicas, né? Então, a proteína C reativa é um bom medidor. A polipo A, a polipo B também, né? A ferritina, quando estiver muito elevada, excessivamente elevada, ela também está associada a processos inflamatórios, especialmente crônicos, né? Então, são exames que nos sugerem uma inflamação, que quando estiverem associados com sintomas, e como tu mesmo falaste, os sintomas, infelizmente, eles são extremamente genéricos. E na grande maioria das vezes, pelo menos no início, e a grande maioria das vezes as pessoas associam com uma alteração pessoal, né? Eu tenho muitas pacientes que vêm à consulta, por exemplo, com queixa de enxaqueca. Só que isso nunca é, pelo menos 99% das vezes, a queixa principal dela. Ela refere ao longo de um questionário que eu faço durante a entrevista, né? A primeira consulta, na maioria das vezes, que eu pergunto e ela me diz, mas isso não é uma queixa que ela vem. E aí eu sempre questiono, mas isso não te incomoda? Não é uma coisa importante, às vezes até limitante, que a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer as suas atividades de tão intenso que às vezes ela é. E ela diz, sim, ela é limitante, mas eu nem me queixo disso porque eu tenho, desde que eu me lembro por gente, e já é algo que eu me acostumei. Quando eu tenho, eu fico em casa, ou eu fico tudo no escuro, tomo meu remédio e espero passar. Então, às vezes, veja como são as coisas. A gente se acostuma até com o que é muito ruim, de tal forma que às vezes a pessoa vem consultar porque tem calorões à noite ou porque não tem energia na academia, mas aquele processo altamente debilitante, não que os outros não sejam, mas que já acompanha talvez há 3, 4 décadas, muitas vezes, é algo que ela se acostumou de tal maneira e nem identifica aquilo como uma doença de verdade, né? E muitas vezes essa pode ser a origem de todas as outras doenças e principalmente aquela pela qual ela veio na consulta. Muitas vezes tem uma origem muito anterior, só que nunca foi tratada. E aí as doenças vão se somando. Então, dor de cabeça é uma doença sempre inflamatória. Ela está sempre associada com inflamação. E se você corrigir a sua inflamação, seja com detox, seja com melhora da alimentação, seja com exercício físico, seja aumentando a ingesta de água, enfim, tem uma série de maneiras. Ou fazendo tudo, que seria o ideal. Se você corrigir isso, de minimizar a sua inflamação, você vai melhorar. Mesmo que ela não desapareça 100%, ela vai melhorar, certo? 100% de certeza que ela vai melhorar ou vai simplesmente se curar. Eu tenho vários pacientes, não é nenhum, não são 2, que simplesmente, ao fazer o tratamento, a enxaqueca de anos, décadas, desapareceu. E elas falam, foi como tirar com a mão. Parece que foi uma coisa mágica. Mas é porque a gente trata a origem do problema, a gente trata a inflamação causa o problema desaparece. Não precisa mais tomar remédio para dor de cabeça. O remédio para dor de cabeça, ele trata um sintoma que pode ter uma utilidade naquele momento, mas você não pode se contentar com isso. Você tem que ir atrás da origem do problema. Mesma coisa acontece com processos alérgicos crônicos, né? É interessante. Tem, a mesma coisa. No consultório, alergia, a pessoa acha que é normal. Dermatite, ou psoríase, processos exatamente. inflamatórios que muitas vezes o médico convencional fala, isso é para sempre. Isso é para sempre. E quando chega lá, eu tiro um pouco esse para sempre e falo o seguinte para o paciente:
Porque eu falo, olha, isso tem tratamento. Ele fala, não, mas doutora, outro médico falou que é para sempre. Eu falo, sabe por que ele falou isso? Porque ele olhou para você e ele não acreditou que você podia mudar algumas coisas na sua vida. Ou ele viu Porque uma alergia, ele não viu uma pessoa, um organismo, né? Ele viu uma alergia. Então, ele deu um antialérgico e achou que estava fazendo um serviço para aquela pessoa. E, na verdade, não. Ele só estava tirando a dor de cabeça, né? Do paciente que tem enxaqueca crônica. É a mesma coisa. É que nem um paciente que vem para mim por, sei lá, por obesidade. E aí tem pressão alta. E eu digo, você nunca tratou a sua pressão? Ah, eu trato quando eu sinto zumbido no ouvido, mas eu não me importo muito, porque isso é de família. O meu pai tem, o meu avô tem, a minha tia tem, todo mundo tem, então é por isso que eu tenho. Como se o de família fosse uma coisa mágica. Ele tem uma origem, pode até ser que a família toda tenha, mas a origem é outra, é a inflamação. Vamos tratar a inflamação e vamos ver se pelo menos não vai melhorar. Pode até não desaparecer 100%, mas que vai melhorar, eu posso garantir. Então, as pessoas, às vezes, não atribuem, fica tudo assim, é de família, isso é genético, né? Como se não tivesse uma outra causa, a não ser o gene em si. O gene pode estar ali, mas existe a maneira de ativar o gene ou de inativar o gene. Quem sabe a gente inativando esse gene, tirando a tua inflamação, o gene não vai se manifestar. Né? Então, o gene... coisa que melhora muito, né, Carlinha, é a disposição. Porque Sim, é a primeira coisa. Muita indisposição, sim, mas elas acham que é tudo menos alguma doença. Elas acham que é porque são preguiçosas, elas acham que elas têm depressão, elas acham que é por causa da pandemia, elas acham... Então, assim, elas dão tantas desculpas, quando, na verdade, a gente vê que esses quadros de excesso de radical livre, de toxinas, de microinflamação, tudo isso que a gente está falando, que é do mundo moderno, isso, quando você faz um detox e você faz um equilíbrio vitamínico e hormonal dessa pessoa, você coloca ela num ritmo de saúde que ela fala, eu nem acredito. Ela nem sabe que existe. Ela nem sabe que existe. E falando em inflamação, intoxicação, uma das primeiras glândulas, se não a primeira, mas uma das que, em geral, na grande maioria das vezes, é afetada, em maior ou menor grau, é a tireoide. A tireoide é uma glândula que está diretamente... Ela sofre muito precocemente com processos inflamatórios crônicos. Por duas vias. A tireoide em si tende a reduzir ou a dificultar o seu funcionamento quando em presença de inflamação crônica. E também a enzima que transforma o T4, que é o pré-hormônio da tireoide, em T3, que é o nosso hormônio ativo, aquele que funciona lá dentro da nossa célula para fazer o efeito que a tireoide precisa fazer no nosso corpo, o hormônio não funciona. E aí o T4 não se transforma em T3. Ou seja, a gente não tem hormônio tireoidiano, que o T3 é o hormônio que funciona efetivamente dentro da célula. E aí ele se transforma em T3 reverso, que é um hormônio que não funciona. Então a inflamação tem dois efeitos na glândula. Ela pode tentar combater a glândula diretamente, como se a glândula tireoide fosse um inimigo, vamos dizer assim, que é a tireoidite, né, de Hashimoto, que é uma doença autoimune, mas que é causada por processo inflamatório crônico, que tem a origem no intestino e vai atingir lá a nossa glândula tireoidiana, ou perifericamente ela impede a transformação do T4, que é um pré-hormônio, em T3, que é uma transformação natural e necessária para que o hormônio tireoidiano ativo funcione efetivamente. Então, algo que uma pessoa jamais imaginaria. Ela tem uma inflamação de origem intestinal e começa a ganhar peso, porque está com hipotireoidismo, então o metabolismo fica mais lento e a pessoa tende a ganhar peso, come alface e ganha peso, porque não tem consumo energético o corpo. Comeu uma folha só. Não, e é verdade. Às vezes os pacientes falam e ela diz assim para mim, ai, doutora, eu tenho vergonha de dizer, porque eu falo para as pessoas que eu não como e eu ganho peso.
E às vezes é verdade, sabe? Algumas vezes não é, mas muitas vezes é verdade. Porque realmente o metabolismo está tão lento que qualquer consumo, mínimo que seja, e às vezes eu faço recordatório alimentar dos pacientes, e de fato eles comem muito pouco, estão até desnutridos às vezes, mas estão acima do peso, né? Isso é uma coisa que a Vamos gente falar agora de algumas dicas básicas, vai? tá. Dicas Eu básicas. colocaria assim, eu colocaria na ordem do que é importante para a nossa vida, para estarmos vivos. Eu colocaria, primeira coisa, o primeiro alimento nosso se chama oxigênio. Sim. Aí vocês vão falar, oxigênio, doutora? Claro que eu respiro. Eu creio que a gente respira, mas não uma respiração eficiente. Né? Então, aí, a gente vai ter que aprender a respirar. Opa! Meu marido tem um celular, gente. Peraí, que eu dou falha técnica aqui. Oi, deu? Tudo certo aí? Acho que meu marido quer acabar com a oficina. Entendeu? Peraí. Na Pronto. próxima vez. O que deu agora, marido? Agora você pôs no volume. Tira daqui. Ô Senhor da Glória, viu? Volta lá, vai. É ao Marido vivo. tentando, mas estava tentando ajudar. Eu não sei o que ele queria, mas vamos lá. Você estava curtindo a festa. Oxigênio, vamos respirar. Agora eu fiquei tensa. Não, tá Vocês querem aprender a respirar? Eu já não vou falar mais nada. Vocês vão lá para Renata, personal yoga, que eu não estou conseguindo explicar essa parte. Segunda coisa, água. Água é importante. Gente, tem gente que vai no meu consultório, eles acham que eu sou xarope, Carla. Que eu falo assim, olha, primeira coisa, tem que beber 2 litros de água por dia. Não, doutora, pelo amor de Deus, não consigo. Mas não consegue? Como você quer que seu botox, seu preenchimento, seu peeling, seu laser sejam efetivos? Né? Elas querem passar produtos, mas elas não conseguem entender que se a pele não está hidratada, não penetra. Não consegue, porque o organismo precisa fazer reações químicas o tempo todo. 24 horas ele faz isso. Se não tiver água adequadamente, as reações não ocorrem, ou elas ocorrem de forma ineficiente. E aí eu trouxe aqui, gente, algumas coisas que me perguntaram muito que a Carlinha vai falar pra gente. Cápsula detox, chá detox, funciona, suco verde, limão, água com limão. O que a gente faz, doutora Carla, pelo amor de Deus, além de respirar e beber 2 litros de água por dia? Bom, antes de pensar no que a gente tem que fazer, que é importante também, a gente precisa saber o que a gente deve evitar. Porque lembra que eu falei lá no comecinho que a gente tem mecanismos naturais, o nosso corpo está preparado para eliminar um percentual de toxinas, um percentual de radicais livres. O problema é quando a gente entrega para o nosso pobre organismo uma carga muito grande que ele não consegue sozinho eliminar. Então, por exemplo, processados, carboidratos, principalmente assim, bolachas, farináceos, produtos que a gente compra na padaria, pão, glúten. O glúten tem um grande problema, que ele tem uma proteína que não consegue ser digerida. O glúten é uma proteína, né? E ele tem uma partícula desta proteína, não consegue, o nosso organismo não tem capacidade completa de quebrar essa proteína. Então, ela fica sempre algumas partículas que se grudam, se aderem na parede intestinal e formam uma cápsula em volta do intestino, criando microprocessos inflamatórios. E eu estou falando isso não das pessoas que têm alergia ao glúten ou que têm intolerância. Eu estou falando isso de todos os seres humanos. As pessoas que têm intolerância é muito pior, é um processo muito mais intenso. Mas qualquer um de nós, o nosso organismo não tem a capacidade
completa de digestão do glúten. Então, você pode comer eventualmente, mas tem pessoas que comem em demasia, que é o dia todo, praticamente toda a dieta é baseada nisso. E esse é um grande processo que causa inflamação intestinal e inflamação crônica. Peixes, infelizmente, o peixe, que era para ser um alimento super saudável e necessário, ele está totalmente intoxicado, intoxicação por mercúrio e outros metais pesados. Então, a gente pode ingerir, mas a gente tem que ter uma cautela. 2 vezes por semana seria, assim, um número razoável. Acima disso, infelizmente, vai existir mais cedo ou mais tarde uma intoxicação de metais pesados, de chumbo. Então, a gente tem que saber os alimentos que a gente não pode consumir. Embutidos, por exemplo, salame, queijo, esses mortadela, essas coisas, infelizmente, eles não têm, assim, nenhum nutriente. Eles só têm toxinas e eles vão intoxicar o nosso corpo. Então, eventualmente, ok, eu gosto muito, uma vez num aniversário, uma vez num evento, tudo bem. Mas tem pessoas que usam isso como seu consumo diário, né? Alimentos embalados, embalagens em geral. A embalagem em si também pode prejudicar, né? Aquelas embalagens UHT, né? Também elas têm toxinas que vão mais cedo ou mais tarde intoxicar. Se a gente puder evitar alimentos com boro, ou mesmo substâncias que tenham boro, flúor, bromo. Bromo vem, por exemplo, no pão, é um condimento que vem no pão. O flúor vem na pasta de dente, uma série de coisas de higiene. Então, assim, a gente tem que reduzir o que a gente puder, porque todas essas são toxinas que, uma vez consumidas, eventualmente consumidas, o organismo vai conseguir eliminar. Mas a questão toda é a quantidade e a frequência que elas estão entrando em contato com o nosso corpo. E a intoxicação é crônica, é ao longo de anos, de décadas. E a gente nunca pode esquecer que os locais onde as toxinas mais facilmente se acumulam no nosso corpo é no intestino, no cérebro, né? Por que no cérebro? Porque o cérebro tem 70% água e 30% gordura. Essa é a composição do cérebro. E as toxinas tendem a se acumular mais facilmente na gordura. E aí vem também a doença de Alzheimer, por exemplo, a senilidade, né? Tudo isso pode e está associado, já tem comprovação em relação a isso, com doenças inflamatórias. Então, além de ter uma vida mais saudável, de maior disposição, a gente consegue evitar até o desenvolvimento de algumas doenças, ou muitas doenças, eu diria, que têm a base inflamatória na sua gênese. Então, daí a sogra blogueira tá falando, amo pão. Então, querida, não é não coma nunca pão, mas não faça o pão um alimento constante, exatamente, né, para você, porque é algo que vai a longo prazo te intoxicar. E assim, pode reduzir e também tentar procurar alimentos de pães mais caseiros, onde não é utilizado o bromo, por exemplo, né? Que o bromo vem no fermento, no caso, né? Então, evitar esse tipo de pão, tipo aquele pão mais comum. Se for possível, também tentar procurar pão sem glúten. Então, existem opções que a gente pode lançar mão para reduzir esse processo, né? Eu fiz assim, gente, na minha dieta, por exemplo, o que eu faço? Em casa, eu procuro ter uma alimentação, eu não como mais pão em casa, mas se eu saio, se eu vou num restaurante e vem uma entradinha, eu me dou o direito de comer. Se eu vou de férias, eu me dou o direito de comer, entendeu? Agora, no dia a dia, no meu café da manhã, eu tirei o pão. E vocês viram lá que eu coloco aquela panqueca de whey que muita gente está me pedindo. Eu já tenho até encomenda para levar amanhã em Jundiaí, né? Mas a panqueca de whey,
foi uma coisa que eu substituí. Você pode fazer até um pãozinho de frigideira na sua casa, caseiro, tá? Então, existem várias opções. A doutora Carla também, eu vi que ela coloca várias receitas lá pra Eu gente, gosto né? de mostrar que existe uma opção, né? Porque às vezes a gente tem um contato só com um tipo de alimento e acha que não existem opções. Eu tenho até Ô, uma Carla, paciente. como o assunto é muito extenso, agora a gente vai ter que ser mais É, direta. e eu Suco falo pouco detox, também. posso dar para quem tem hipotireoidismo com couve? Não? O que você fala? Ah, sim, perguntaram sobre a couve. A couve é uma questão bem interessante, que assim, a couve faz parte de uma classificação que se chama crucíferas. Então, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, tem vários que são dentro dessa classificação das crucíferas. As crucíferas, quando ingeridas cruas e numa frequência muito alta, de 5 vezes por semana ou mais, realmente elas podem impedir o aproveitamento do iodo pela tireoide. E a tireoide precisa de iodo para funcionar, né? Tanto que o T4 são 4 iodos, né? É o tetraiodotironina. O T3 são 3 iodos, a triiodotironina. Então, é a matéria-prima dos hormônios da tireoide, é o iodo. Então, se ela tem dificuldade de utilizar o iodo na sua confecção, vamos dizer assim, de hormônios, realmente ela pode prejudicar a tireoide quando consumida crua. Então, o ideal é cozinhar ou no vapor ou cozinhar mesmo, né? Porque a pergunta foi no suco detox, né? Que você vai colocando tudo É que cru, né? o suco detox não precisa ser só com couve, né? Você pode usar, por exemplo, uma vez por semana a couve. Então você vai variando, gente. Não usa Pode ir todo dia variando. couve, é só O que isso, não tá? pode muito Varia. é sempre, né? Tipo, E a todo água com dia limão, Carla, toma ou não toma? Eu sempre indico água com limão. O limão ele tem uma série de benefícios, né? Ele aumenta o suco gástrico, ele ajuda na digestão, principalmente da proteína, porque a gente sabe que a partir dos 40 anos a nossa produção de ácido clorídrico fica progressivamente reduzida, então a absorção da proteína fica prejudicada sempre, e ele ajuda muito nisso, ele é um grande potencializador disso. Então, no momento que ele ajuda a absorver os alimentos melhor, ele ajuda, sim, a evitar que os alimentos fiquem numa concentração, numa posição não absorvível. E isso, sim, é uma maneira de desintoxicar também. Além dos Mais uma pergunta. minerais. Jejum intermitente ajuda ou não ajuda o nosso organismo? Qual é a sua opinião? Na verdade, não é uma opinião. Isso é uma coisa que já está definida do ponto de vista científico. Inclusive, alguns anos atrás, teve até um prêmio Nobel também baseado nisso. Porque o que o jejum faz? Ele induz a apoptose. O que é a apoptose? É quando é a autodestruição celular. A célula, quando se dá conta, vamos dizer assim, que ela está envelhecida, que ela está defeituosa, ela morre, ela se mata, né? Essa é a apoptose. E isso é muito importante para prevenir doenças, né? E inclusive o câncer, porque o câncer nada mais é, em linhas mais simples, a multiplicação de células defeituosas, né? O Alzheimer também tem uma origem nessa linha. Então, a gente consegue prevenir doenças graves, até reduzindo o risco ou até prevenindo, porque o jejum ele estimula a apoptose, em primeiro lugar, e ele também ajuda o organismo a eliminar toxinas, porque no momento que a gente faz um repouso, né, no nosso intestino, repouso de digestão, período de jejum, o ideal seria a partir de 12 horas, mas se você ainda não acha que não consegue esse período, começa com 8, aumenta para 9 e vai aumentando até que o seu organismo se acostume, porque você vai, de fato, de verdade, se sentir bem, e ele ajuda a eliminar toxinas mais facilmente. Então, é um período que você vai ingerir muita água, o período que você está em jejum, o ideal é que você faça isso. Então, além da ingesta aumentada de água, o jejum em si, ele ajuda o organismo a eliminar toxinas. Então, é uma grande arma, e eu indico, assim, para todos os pacientes, sempre que
há uma possibilidade de fazer, eu acho que deve fazer. E você pode começar com o tempo que você acha que é possível, que o seu corpo vai suportar, e aos pouquinhos você vai vendo que você consegue aumentar naturalmente, sem sacrifício nenhum. Eu vou fazer uma proposta para vocês que estão aí assistindo a gente. A gente colocou algumas coisas aqui, e a primeira coisa que a gente colocou é que recomeçar a gente pode a cada dia, né? Então, eu sou apaixonada por saúde, a doutora Carla também. Então, eu acho que a gente quer fazer aqui um desafio para quem está assistindo a gente hoje. Vamos procurar, já hoje, tentar colocar algumas coisas que a gente são possíveis na nossa vida. Por exemplo, quando me perguntam chá detox, funciona ou não funciona? O que eu gosto de colocar para a pessoa é o seguinte: eu, por exemplo, estou acostumada a tomar um chá antes de dormir, para eu relaxar. Então, eu tenho essa opção aqui, que tem à noite. O que ele tem? Coisas que relaxam. A camomila, hortelã, melissa. Pronto, eu faço esse chazinho. No final da xícara eu já estou dormindo. E de manhã, ele tem um chá que tem hibiscos, erva doce, abacaxi, gengibre, canela, que ajuda no nosso metabolismo. Então, eu tomo o de noite e o de manhã, ao acordar. Mas antes mesmo do chá, eu espremo um limão todos os dias da minha vida, com um pouquinho de água, e tomo. E faço jejum intermitente, sim. E faço uma outra coisa, porque estou acostumada, que é atividade física em jejum. Isso eu não recomendo para você que nunca fez atividade física e nem jejum, fazer tudo isso junto. O que você pode começar é com o jejum, por exemplo, o jejum do sono, 8 horas, 10 horas. Agora, como a nossa oficina está esgotando o tempo, eu vou ter que salvar a oficina, vou ter que agradecer a doutora Carla. Eu queria ver coraçãozinho, gente. Mas eu só vou dar mais uma dica que você pode fazer independente, antes de consultar. O ideal é sempre consultar o seu médico, conversar e ver qual a melhor opção para o seu caso individualizado. Mas antes que você faça isso, ou junto com isso, uma grande dica também é o ômega 3. Porque o ômega 3, de boa qualidade, ele ajuda, ele é um potente anti-inflamatório, né? A relação certa entre ômega 6, que é o óleo de cozinha, por exemplo, que é altamente inflamatório, e o ômega 3 é de 3 para 1. Então, se você ingerir uma quantidade boa de ômega 3, pode começar com 1 grama e depois que você consultar com o seu médico, você vai aumentando essa dose de acordo com a sua necessidade. Mas o ômega 3 de boa qualidade, ele é um potente anti-inflamatório e pode lhe ajudar junto com uma alimentação anti-inflamatória, um jejum inicial de poucas horas, uma quantidade ótima de água, uma atividade física, seja ela uma caminhada. O que você acha que o seu organismo pode fazer são ótimas dicas e que vão ajudar muito e você vai perceber a diferença. Eu até lanço um desafio aqui. Faça isso por 1 mês. Evite alimentos que estão lhe prejudicando, né? Que a gente conversou aqui, mas a gente até pode depois dar dicas assim por escrito, quais seriam, né? Mas tente evitar frituras, cozinhe os seus alimentos em óleo de coco, evite alimentos congelados, evite alimentos processados, tente cozinhar o seu alimento, tente evitar comer na rua, enfim. Se você tiver que almoçar fora de casa... O que você está fazendo? Cara, eu estou fazendo bagunça aqui, porque eu fiz que não Não, é o seguinte, querida. A pessoa diz assim, eu acho que a Carla tem muito conhecimento. Eu queria fazer uma oficina, Carla, já vou te chamar aqui já ao vivo, para a gente falar sobre o corpo, a obesidade, que tipos de atividade, como a gente começa esse jejum, para a gente dar dicas.
né? Porque eu sempre me posto lá no Instagram fazendo atividade. Às vezes a pessoa pensa, você é maluca, eu não consigo fazer isso. Consegue! Eu era Consegue. sedentária, eu não A nasci questão é fazendo. começar. A questão é começar. E você pode começar assim com o básico, uma caminhada de 15 minutos, sei lá, se você nunca fez nada. E aos pouquinhos você vai aumentando. Daqui a pouco você conhece um profissional, pode pedir um auxílio. E assim vai. As coisas, a motivação começa pelo primeiro passo, né? O primeiro passo é o início. E depois as coisas tendem a acontecer naturalmente. Mas eu acho que se você fizer isso, evitar alimentos inflamatórios, aumentar sua ingesta de água, começar alguma atividade física e fazer algum período mínimo de jejum, nem que seja o período do sono, você já vai ter um impacto muito positivo na sua saúde. E muitos sintomas que hoje você pode considerar como naturais da vida ou naturais da sua família, você vai se dar conta que você pode sim viver sem eles e viver melhor. É isso, querida. Muito obrigada por vocês ficaram aqui na Eu que oficina. agradeço. Se acharam interessante, indiquem para os amigos. Essa oficina vai ficar gravada. A gente vai continuar dando dicas. Tem o canal da doutora Carla Zagouri, tá? E o meu, reginavaz.castro, o Idel Saúde. A gente está aberta para responder questões. A semana que vem, nós vamos ter uma querida aqui, uma amiga minha, médica do HC, lá da USP. Do HC não. Ela se formou aqui, foi para o Canadá. Ela é fisiatra lá. Nós vamos falar sobre dor. Ai, Quem é que não tem uma dor, hein, gente? Dor física, tá? Que a dor emocional já é outro papo. É outro dia, então, para outro dia. Outro dia. Então, querida amiga, muito obrigado. Sensacional. Daria para a gente ficar umas 10 horas aqui conversando. É um assunto muito, muito importante e fundamental para a saúde. Mas a gente tem um limite de tempo. Foi ótimo, eu agradeço o convite, uma honra falar contigo, sempre muito, muito bom. E aí vamos um dia combinar de a gente se encontrar. Eu vou lá te visitar então, na Idel Saúde. Já falei que eu quero fazer umas coisinhas. Ah, vai lá, que eu furo com gosto, hein, cara? Mas lá eu tá te esperando com chazinho. Será que vai ter chá? Quando ela for lá, vocês vão ver. A gente vai fotografar. Combinado. Beijo Tchau. grande, Carinha. Beijo, linda. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.